Graças a paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Que Deus possa estar aqui no nosso meio. Que o Espírito Santo venha tocar sobre cada um em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui em nosso meio, nos enchendo com o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha fluir, Senhor Deus, neste momento. Que o Senhor venha receber a todo louvor, a toda adoração, a cada palavra colocada aqui no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor também possa abençoar quem está nos assistindo. Que a sua casa possa ser abençoada através do louvor, da adoração e da palavra que vai ser ministrada no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Que você saia daqui melhor do que você entrou, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. E Deus tem uma promessa na vida de cada um, na minha e na sua, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Pode se colocar de pé. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
a palavra do Senhor possa cumprir na sua vida e na minha, em nome de Jesus. E para que essa palavra possa se cumprir na minha vida e na sua, mais perto devemos estar do Senhor, em nome de Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor. Minha alma cantará. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão.
que mais perto possamos estar, em nome do Senhor Jesus. Nesse próximo louvor, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, poderá estar colocando no gasofilácio, em nome de Jesus. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Que neste momento você possa se colocar na presença do Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te a ti é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo que eu pensei, e servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração, abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração, abro o coração para o Senhor, em nome de Jesus, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração
Obrigado, Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo dízimo, pela oferta que foi colocada no seu altar, Senhor Deus. Que o Senhor venha multiplicar a cada um que dizimou, que ofertou. Que em seu lar nada possa faltar. E você que está em casa nos ouvindo, que você também possa ser retribuído para a tua honra e para a tua glória. Que na sua casa não venha faltar nada para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Faça seu dízimo, a sua oferta de coração para o Senhor. No final deste vídeo estará aparecendo os dados bancários para que você possa fazer sua transferência eletrônica. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu passo a palavra ao pastor neste momento, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Uma alegria estar aqui junto com os irmãos nesta manhã, onde não podemos, juntos como igreja, adorarmos a Deus vivo e poderoso. É uma alegria estar aqui depois de tanto tempo. Faz muito tempo que eu não venho nessa igreja. E já estive aqui várias vezes, mas já faz alguns anos que não tinha o privilégio e a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Então nós vamos ter a alegria de estarmos aqui repartindo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Ontem nós estivemos na Igreja Batista Campos Elíseos, onde o seminarista Lucas Emanuel, ele passou pelo concílio, né, foi aprovado, e possivelmente ele estará indo ali pastorear a congregação de São Simão. Pelo menos a informação que eu tive. Então, graças a Deus, mais um obreiro do Senhor. Obrigado, querido. Livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou ler primeiramente o verso 1 e o verso 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, santo, santo, santo é teu nome. Nós declaramos o teu senhorio, a tua glória, o teu poder, e que o Senhor nesse momento, nesta manhã, e a todos aqueles que irão ouvir a tua palavra, Senhor, possam, através do teu Espírito Santo, ser tocados, que a tua palavra seja gerada em cada coração, e que ela surta o efeito que o Senhor tem preparado para cada um. E que esta igreja seja alimentada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, provavelmente quase todos, ou todos, né, conhecem a história de Jonas. Jonas, ele viveu no reino de Israel, particularmente no reinado do rei Jeroboão II. E a Bíblia diz que Jeroboão não foi um bom rei. A Bíblia diz que Jeroboão fez o que era mal diante do Senhor. Israel tinha um grande inimigo, que era a Síria, que tinha fama de ser uma nação muito cruel. E a palavra diz que os habitantes de Nínive, que era a capital da Síria, haviam multiplicado os seus pecados, haviam multiplicado a sua maldade, a ponto de Deus ter que intervir naquela cidade.
Mas antes de Deus levar esta cidade a juízo, Deus ele queria oferecer aos ninivitas, aos inimigos de Israel, uma oportunidade de arrependimento. E queridos, é nesse momento é que Jonas entra na história. Nós podemos dizer que o profeta Jonas foi o único profeta que foi enviado diretamente aos gentios para entregar a mensagem de Deus. Então, certo dia, Deus diz a Jonas: olha, apronte-se, vá à cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou nos meus ouvidos. Queridos, quando nós conhecemos um pouco a história de Israel, e um pouco depois nós começamos a conhecer os profetas, e principalmente o profeta Jonas, eu creio que era tudo que Jonas não queria ouvir de Deus. Ele podia fazer muitas outras coisas, mas essa era uma palavra que ele não queria escutar do Senhor. Porque aquelas pessoas, aqueles ninivitas, eles não eram judeus, não eram povo de Deus, eram pessoas extremamente más, ruins, violentas, sem pudor. Era o maior inimigo de Israel. Estavam em constante perigo de guerra, de serem conquistados por essa nação. Viviam querendo destruir Israel. E a Bíblia diz que era uma cidade caracterizada pela maldade, pela violência, que eles eram sanguinários. Eram pessoas muito complicadas. E agora, Deus pede que um dos seus profetas vá lá nessa cidade pregar o quê? O arrependimento. Para quê? Para que eles não sejam destruídos. E queridos, isso faz com que Jonas entre em conflito consigo mesmo. Isso faz com que Jonas entre em conflito com a ordem que Deus deu para ele. Mas como, Senhor? Não é nosso povo, são nossos inimigos. E Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. E ele sabia que Deus poderia sim perdoar aquele povo, perdoar os seus inimigos. E isso não soava bem para os ouvidos de Jonas, porque ele não queria aquilo no seu coração, ele queria mais que aquele povo fosse destruído. E Jonas, ele não concorda com a missão que Deus deu para ele. E com medo de ir lá em Nínive e pregar, o que Jonas faz? Ele fugiu. Ele foge. Ele vai na direção contrária. Deus mandou ele para cá, ele foi para o outro lado. Totalmente diferente daquilo que Deus tinha falado para ele. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, uma cidade que era portuária. Ele encontrou ali um navio, comprou a sua passagem e foi a rumo de Tarsis, uma cidade da Espanha, viajando o mais longe possível de Nínive, da onde Deus tinha mandado que ele fosse. Mas, queridos, nosso Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Ele é soberano em todas as coisas. E Jonas agora nesse navio indo para Tarsis, Deus manda uma tempestade e aquele navio é abalado grandemente a ponto de estar a ponto de naufrágio. Eu não sei vocês, eu já andei de barca, né, de navios, de embarcações pequenas. E nunca passei por uma tempestade dentro de um barco, mas creio que deve ser uma sensação muito desesperadora, ainda mais quando a tempestade é muito grande, a ponto do navio praticamente estar para naufragar. E esse navio estava a ponto de naufragar. E com medo, todas aquelas pessoas começam a gritar socorro. E a Bíblia diz que cada um grita socorro para o seu Deus. E a tempestade era tão forte que eles começam a quê? A jogar a carga do navio para o mar, para que ele tivesse mais dificuldade de afundar.
Então eles lançam as cargas, estão todos apavorados ali, com muito medo de naufrágio, mas alguém não está preocupado, e esse alguém é Jonas, porque ele está lá no porão dormindo, talvez nem sabendo direito o que está acontecendo. Ele está lá dormindo, a parte de todas essas coisas. Ele desceu lá, deitou, e a Bíblia diz que ele teve um sono profundo, e ficou inerte, ficou indiferente a toda aquela situação. E diz a palavra que o capitão daquele navio, ele encontra Jonas lá no porão dormindo, e disse para ele: como é que você está dormindo aí? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe que nós morramos. Então o capitão encontra Jonas lá, indiferente a tudo. Ele fala: o que você está fazendo aqui? Ore para o seu Deus. Interessante que os marinheiros, o que eles fazem? Eles tiram a sorte, um costume que eles tinham naquela época, tirar a sorte para descobrir quem era o culpado naquela tempestade. E adivinha em quem caiu a sorte? Jonas. Jonas foi o nome sorteado. E eles perguntam para Jonas: afinal de contas, quem é você? O que você está fazendo no nosso barco? E Jonas, ele fala: olha, eu sou hebreu, eu adoro o Deus do céu, o Deus que fez a terra e o mar. E ele conta a eles que ele está fugindo de Deus, está fugindo para bem longe de Deus. E quando ele fala isso, os marinheiros ficam mais apavorados ainda, porque a tempestade continuava a piorar cada vez mais. E Jonas, no seu íntimo, ele sabe que ele era o responsável por aquela tempestade, e ele pede para aqueles marinheiros que joguem ele ao mar. Os marinheiros ainda tentam levar aquele navio para a praia, para não afundar, mas não conseguem, porque a tempestade ainda estava piorando cada vez mais. Então aqueles homens, eles oram, pedindo que o sangue daquele homem não fosse imputado a eles. E eles pegam Jonas, jogam Jonas no mar, e logo o mar se acalma. E a palavra diz que Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. E dentro desse grande peixe, Jonas, ele ora a Deus. Queridos, eu sei que vocês conhecem essa história, mas eu quero dar uma pausa aqui nessa história, porque dentro dela nós temos muitas lições para tirar para nós. E é dentro dessas lições que eu quero refletir com os irmãos. Eu quero que os irmãos atentem os seus ouvidos, os seus corações para aquilo que nós podemos aprender com essa história de Jonas. E uma das primeiras coisas que nós podemos ver é que Deus fala com as pessoas. Deus fala conosco. E Deus fala, queridos, porque Ele tem um plano para a vida de cada um. Ele tem um plano para a vida de cada pessoa. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para a nossa família, Ele tem um plano para essa igreja. Então Deus fala. Deus também, queridos, nós podemos ver que Deus é um Deus onisciente. Ou seja, Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele vê o problema de cada um, Ele sabe a maldade de cada um, e Ele sabia a maldade que estava acontecendo ali em Nínive. E nós podemos ver aqui um Deus de misericórdia, porque Deus é um Deus que faz tudo para livrar e para salvar, mesmo os perversos. Aliás, todos nós somos perversos, né? E muitas vezes, queridos, nós, assim como Jonas, nós somos relutantes, nós somos resistentes a fazer aquilo que Deus nos pede. Nós temos dificuldade muitas vezes de ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Deus está falando para nós.
E nós podemos ver aqui, queridos, porque Deus, Ele nos mostra que o seu coração, Deus mostra que Ele tem um coração magnânimo, ou seja, um coração nobre, um coração generoso, um coração amoroso, um coração que tem facilidade em perdoar. Esse é Deus, esse é o coração de Deus. Mas nós podemos ver aqui também o coração de Jonas. Um coração estreito, um coração cheio de preconceito, um coração indisposto a perdoar, indisposto a fazer o que não quer, a não fazer aquilo que não concorda. Esse é Jonas, esse é o coração de Jonas. Como é o nosso coração? Será que o nosso coração é parecido com o de Jonas? Nós relutamos muitas vezes com aquilo que Deus tem para nós. Queridos, eu fico pensando o seguinte, talvez Jonas tenha pensado o seguinte: ora Deus, eu lembrei que eu tinha uma viagem marcada e não dá para mim ir lá para Nínive não. Acho bom o senhor arrumar outro profeta e mandar ele, porque já tinha uma viagem aí para Tarsis, então não vai dar certo para mim não. Preste atenção, queridos, quando Deus tem algo para nós, não adianta fugir. Não adianta fingir que não escutou. Não adianta fingir que não é com você. É com você. É com você que Deus está falando. E Deus está falando agora com você. Deus está falando com esta igreja. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Deus está falando. Não podemos fingir que não estamos escutando. Jonas até então estava muito bem ali na sua terra, fazendo ali o seu papel de profeta, cumprindo com as suas obrigações de profeta. Mas, queridos, Deus tinha uma missão maior para ele. E Ele tem uma missão maior para nós também. E Ele tem uma missão para vocês como igreja muito maior também. Deus quer que nós saiamos do nosso círculo de conforto. Acho que vocês já ouviram isso, né? Ou seja, saímos da nossa conveniência para entrarmos numa zona do desconhecido, naquilo que não conhecemos direito, naquilo que não queremos, naquilo que nos tira do nosso conforto. Muitas vezes Deus quer que nós façamos isso. E Jonas, ele está ali no seu círculo de conforto, tranquilo, profeta, fazendo a sua obra ali. E ele achou melhor fugir do que entrar numa zona que ele não conhecia, numa zona do desconhecido. Interessante, queridos, que Jonas ele faz isso duas vezes. A primeira é quando ele foge de Deus. E a segunda, que ele não sai da sua zona de conforto, foi quando ele foi dormir e não se importou com o que estava acontecendo com aquelas pessoas que estavam ali naquele barco. Ele estava dentro do barco, mas ele não se importou com nada que estava acontecendo e não se importou com as pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas estavam para morrer se o barco afundasse. Queridos, muitas vezes é o que acontece conosco. Todos nós, a maioria de nós trabalha ou estuda, tem algum a fazer, né? Imagina você dormindo tranquilamente, 6 horas da manhã, toca o seu despertador, ou sei lá que horas que você acorda, né? Tem gente que acorda antes, tem gente que acorda depois, e você está ali dormindo na sua cama quentinho, bem gostoso, e de repente aquele despertador toca, e você tem que levantar para trabalhar, você tem que levantar para fazer as obrigações. E muitas vezes é difícil, né? Porque nós estamos ali tão confortáveis, tão gostoso, né? E de manhã parece que o sono ainda mais gostoso, né? De dormirmos, de curtirmos aquele momento ali. E nós nos relutamos ali, mas levantamos, temos que levantar. E vamos fazer nossas obrigações. Queridos, eu pergunto para vocês, e as nossas obrigações para com Deus? Temos levantado? Temos saído do nosso conforto?
Deus tem nos chamado e nós temos relutado em dois aspectos que eu quero repartir com os irmãos. O primeiro deles é que nós não temos feito o trabalho que Deus tem nos designado, de pregar o arrependimento para as pessoas. Temos relutado com Deus. Geralmente as pessoas falam, né? Olha, eu não consigo, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei falar para as pessoas de Deus. Então nós temos muitas dificuldades. E o que nós fazemos? Nós acabamos fugindo à nossa responsabilidade como cristãos, fugimos à nossa responsabilidade como servos de Deus. E queridos, quando nós fugimos da presença de Deus, nós deixamos as pessoas em perigo. Na realidade, nós nos tornamos uma maldição no nosso lar, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola, ou até mesmo dentro da nossa igreja. Porque nos afastamos de Deus, não vislumbramos, não fazemos aquilo que Deus está falando para nós, que Deus está compartilhando, que Deus está nos enviando. Jonas fugiu da sua missão por Deus de ir a Nínive, e quando ele entrou naquele barco, ele se tornou uma maldição para aquele navio. Quando nós fugimos de Deus é a mesma coisa, e nós vamos para um lugar onde Deus não nos mandou, nós nos tornamos uma maldição ali para aquelas pessoas que estão juntamente conosco. As pessoas que fogem da presença de Deus não reconhecem que são responsáveis pelo sofrimento das pessoas ao seu redor. E Jonas, fugindo da presença de Deus, era responsável por aquela tempestade. Era responsável por aquela tempestade. Enquanto outros estavam angustiados, desesperados, ele estava dormindo, sossegado, indiferente. Quando fugimos, queridos, da presença de Deus, fugimos da vontade de Deus, muitas vezes nós temos que pagar um preço. E Jonas pagou caro quando ele quis fugir de Deus. A Bíblia diz que ele experimentou uma tempestade que trouxe perigo não apenas para ele, mas para todos aqueles marinheiros que estavam ali dentro daquele barco. E a Bíblia diz que ele foi jogado ao mar e passou 3 dias dentro de um grande peixe. Eu creio que nenhum de nós teve essa experiência de passar nem 1 minuto dentro de um grande peixe. Imagina você passar 3 dias dentro de um grande peixe. Eu creio que não tem como imaginar. Um lugar estranho, escuro, apertado, fedido pra caramba. E você não tem como se movimentar direito, muito estranho. Aquele peixe, ele sente uma grande depressão, e ele sente uma autocompaixão no seu coração. Queridos, Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Eu digo para os irmãos, não tem como nos esconder, não tem como escapar de Deus, não tem jeito. Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que Deus quer nos levar a Nínive. Queridos, quando Deus tem algo para nós, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O segundo aspecto que eu vejo aqui, que nós temos relutado em relação ao chamado de Deus, é que não temos cumprido o trabalho a qual nos foi designado a exercê-los como igreja. Ou temos executado de forma amadora, sem compromisso, sem amor e sem paixão. Isso também é um aspecto muito terrível, queridos.
Muitas vezes nós temos fugido dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Todos nós temos compromissos, temos responsabilidades. Nós achamos o quê? Que a nossa grande responsabilidade como cristãos, como membros de igreja, como membros dessa igreja, como membros de qualquer outra igreja, é estar no lugar onde nós chamamos de igreja 1, 2 ou 3 vezes por semana e pronto. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade. Eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, isso é muito bom, é maravilhoso. Mas a nossa responsabilidade é estar no local e assistir algo e participar de algo e pronto, acabou a minha responsabilidade. E queridos, eu não enxergo igreja dessa forma. Eu sempre falo o seguinte, que o culto, ele é tremendo, ele é maravilhoso e nós temos que cultuar a Deus. Ponto. Mas o que acontece na sua vida quando encerra-se o culto aqui, até você voltar novamente na outra semana e para cultuar a Deus de novo? Como é a sua vida nesse tempo? Continua sendo um culto a Deus? Continua sendo uma adoração a Deus? Continua sendo fazer a vontade de Deus? Ou você faz apenas aquilo que você quer? Nós não temos apenas que assistir, nós temos que participar, nós temos que fazer parte. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Irmãos, que é relevante apenas estarmos em um local que chamamos de igreja. Não estou dizendo que isso é errado, nós somos igreja, aqui é uma igreja, estamos juntos, estamos adorando o Senhor. E estarmos aqui quando estamos, para mim, é estar na zona de conforto. É estar no seu círculo de conforto. É gostoso estar aqui. É gostoso cultuar a Deus, é gostoso cantarmos, é gostoso ouvir uma palavra, é gostoso ver os irmãos. Bênção de Deus para nós. Mas, queridos, quando não passa de conforto. Igreja é muito mais do que isso. Estar em nosso ciclo de conforto é nos preocuparmos apenas conosco. Então, nós estamos preocupados conosco. Eu fiz a minha obrigação, é como se fosse lá na sua empresa, batesse o ponto e acabou. Eu já fui na igreja, bati meu ponto, já fiz a minha obrigação da semana e pronto. Queridos, Filipenses capítulo 3, versículo de 5 a 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é um grande exemplo daquilo que eu estou falando aqui, irmãos. Jesus, Deus, Ele poderia estar lá no seu círculo de conforto com o Pai, com o Espírito, e vivendo aquela comunhão tremenda e maravilhosa, mas Ele sai do seu círculo de conforto e vem para cá, Ele se faz homem, vem para sofrer, para que eu e você pudéssemos conhecê-lo, conhecer a Deus e nos rendermos a Ele. Queridos, a maioria das vezes não sabemos porque estamos dentro de uma grande tempestade. A maioria das vezes não sabemos porque o nosso mar está agitado. Não sabemos que somos responsáveis pelo desconforto de muitas vidas que estão vivendo no nosso ambiente. Não sabemos porque estamos na escuridão da barriga de um peixe. Algumas perguntas para nós. Você sabe por que talvez esteja caindo uma tempestade na sua vida?
Você sabe porque o seu barco tem balançado tanto? Você sabe porque o seu mar está agitado? Você sabe que, se afastando de Deus e de suas responsabilidades, você se torna uma maldição no ambiente que você está? Você sabe que, agindo assim, Deus te fará passar pela escuridão da barriga do peixe, para que você possa refletir a sua vida, refletir as suas atitudes, para que você possa enxergar o seu erro e se arrepender, assim como Jonas fez? Deus não quer, queridos, que nós sejamos um servo que resista a Deus. Deus quer que você cumpra aquilo que Ele determinou para a sua vida. Individual, coletiva, como igreja, como família. E, queridos, nós temos que refletir sobre as nossas responsabilidades. Refletir nas nossas responsabilidades, sair do nosso círculo de conforto e entrarmos na zona do desconhecido, aquilo que muitas vezes temos medo e não queremos. Podemos ver aqui, queridos, uma rebelião da parte de Jonas. Jonas se rebela contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. Ele faz totalmente o contrário daquilo que Deus quis para ele. E assim como Pedro, Jonas, ele precisava ser restaurado nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Jonas precisava entender que, apesar de ser importante como profeta, lá na sua terra, trabalhando, ali no seu círculo de conforto, a missão de Deus agora para ele era na zona do desconhecido, onde Deus iria completar a vontade dele na vida de Jonas. Deus tem muitas coisas para nós, queridos. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós, a voz de Deus para nós. Não podemos ser relutantes. E pela segunda vez, lá no capítulo 3, abra aí sua Bíblia, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Jonas capítulo 3, de 1 a 3, parece que eu estou repetindo o capítulo 1, no verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Queridos, Deus novamente, Ele manda Jonas ir a Nínive. E qual a reação do profeta agora? Qual a reação de Jonas dessa vez? O que será que Jonas pensou depois de tudo aquilo que ele passou? Eu creio que agora que Jonas, por tudo aquilo que ele passou e pelos 3 dias que ele passou dentro da barriga daquele grande peixe, e nós temos ali a oração de Jonas, se arrependendo e entendendo a vontade de Deus na sua vida. Eu creio que Jonas, agora restaurado na presença do Senhor, estava pronto para ir para uma zona do desconhecido, onde ele não queria ir, onde na realidade ele poderia ser até morto, porque eram inimigos de Israel. Estava agora pronto para proclamar a mensagem do Senhor, apesar que eu acho que no coração dele ainda era um desperdício da misericórdia de Deus por aquele povo. Era um desperdício da misericórdia de Deus sobre aquela cidade, porque eram inimigos de Israel. Mas o que leva Jonas a ir a Nínive agora? Jonas entendeu que não pode fugir do Senhor. Salmo 139, de 7 a 12, diz assim, preste atenção. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão.
não podemos nos esconder de Deus. Não podemos fugir de Deus. Jonas entendeu que, independente da sua própria vontade, o que deveria prevalecer era a vontade de Deus para a sua vida. E Jonas, ele leva agora Deus a sério. Ele viu que, queridos, não se brinca de profeta, não se brinca de igreja, não se brinca de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Jonas entendeu também que ele não era nada diante de Deus. Entendeu que ele não estava ali para fazer aquilo que ele quisesse, mas ele estava ali para cumprir um propósito específico que Deus tinha dado para ele. E, queridos, nós precisamos entender o propósito específico que Deus tem para cada um de nós, e precisamos entender o propósito que Deus tem para nós como igreja, e caminharmos dentro desse propósito de Deus. Talvez Jonas no seu coração ainda tivesse esperança que os ninivitas não se arrependessem, né? E assim Deus destruiria eles. Seria cômodo para ele, né? Ver o seu maior inimigo destruído. Mas, queridos, Deus muitas vezes, Ele usa os nossos inimigos para nos ensinar. Usa os nossos inimigos para nos restaurar, para transformar, para mudar os nossos pensamentos, conceitos, nossas atitudes, para nos achegarmos mais próximos a Deus, para aprendermos a ser dependentes de Deus. E o que aconteceu? Jonas foi e pregou. E o que aconteceu com os ninivitas? Se arrependeram. Se arrependeram. Levaram a palavra de Deus a sério. E resolveram que cada um deles devia jejuar, se vestir de pano de saco, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Essa era uma coisa que eles faziam naquela época. Mostravam o arrependimento daquela forma. Até o rei de Nínive se levantou do seu trono, tirou o seu manto, se vestiu de pano de saco e se sentou sobre cinzas. Olha o que o rei disse: ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Isso se chama arrependimento. É você mudar de atitude, mudar o seu coração, mudar de rumo, mudar a sua mente. Queridos, Deus viu o que os moradores de Nínive fizeram. E a palavra de Deus diz que Deus não castigou aquela cidade, não destruiu aquela cidade, não destruiu aquele povo. E nós precisamos entender, queridos, que o homem pecador, e todos nós somos, necessita de Deus. Não podemos salvar a nós mesmos. Somos incapazes de salvar a nós mesmos. E a condição de Jonas ali na barriga daquele peixe, uma condição de desespero, de desamparo, é semelhante a nós pecadores, é semelhante ao homem pecador que não tem saída, não tem para onde ir, vislumbra apenas a morte, eu vou morrer e não tem quem me salve. Jonas não podia tirar a si mesmo da barriga do peixe, da mesma forma que o pecador não pode livrar a si mesmo do poder do pecado, queridos. Somente Deus pode nos livrar do poder do pecado. Somente Deus pode nos trazer salvação. Somente Deus pode salvar a nossa vida. Deus é o salvador da pessoa que concorda com Ele, confia nele, crê nele e admite que não pode escapar do seu juízo. Não podemos escapar da ira de Deus. Somente através do sangue de Jesus Cristo. E Deus, queridos, Ele salva Jonas depois que ele confessou o seu pecado, o seu arrependimento, a sua confiança em Deus. E Deus livrou os ninivitas
depois que eles se arrependeram. Isso me traz uma lição muito importante, queridos, que a pior das pessoas, a pior das nações, pode sim se render aos pés de Jesus. Pode sim se render aos pés de Jesus. E quando cumprimos os desígnios de Deus, quando não questionamos, quando fazemos a vontade de Deus, esse Deus tremendo e maravilhoso, Ele opera maravilhas e milagres através de nós. Não somos nada, mas Deus usa a nossa vida para operar milagres através de nós. Queridos, Deus pode mudar uma pessoa, Deus pode mudar uma nação, você crê nisso? Precisamos crer que Deus é o único que pode mudar. Deus pode mudar aquelas pessoas que nós não acreditamos. Ah, essa pessoa talvez, mas aquela nunca. Não podemos crer nisso. Deus pode mudar essa cidade, Deus pode mudar esse país, Deus pode mudar esse bairro inteiro. Por isso, queridos, estamos aqui para cumprirmos as ordens do nosso general, do nosso Senhor, do nosso Rei. Cada um de nós é um Jonas chamado por Deus para ir a Nínive, para ir à sua Nínive. E não podemos recusar o chamado de Deus, queridos. Estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E para isso nós temos que sair do nosso círculo de conforto e entrarmos na zona do desconhecido. Porque é ali que Deus vai operar os seus milagres, é ali que Deus vai operar as suas maravilhas. Dentro do chamado de Deus. É ali que os propósitos de Deus se cumprem. Então nós temos que passar do estágio de estarmos apenas em casa. Isso é muito bom. Mas isso é extremamente confortável também. E pode nos levar a acharmos que estamos fazendo já o máximo, que somos muito bons, que somos operantes, que somos assíduos, que somos crentes bons, quando não somos. Temos que passar do estágio de somente aprendermos, de somente engordarmos, para o estágio de cumprirmos a missão que Deus tem para nós. Parar de perder tempo, parar de nos confrontar, parar de confrontarmos os ninivitas que Deus tem colocado na nossa vida, tem nos dado como missão, e que não tem esperança alguma de salvação, que não sabem discernir, como diz a palavra, a sua mão esquerda da sua mão direita. Mas Deus pode fazer isso. E como igreja precisamos crer e falarmos, assim como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos prontos, Senhor. Queremos cumprir os teus propósitos. Queridos, todos nós temos a missão, assim como Jonas, de denunciar a malícia e a maldade dos homens, porque ela tem subido até Deus. E a tarefa dada a Jonas permanece para nós hoje também. Nós também temos essa missão, nós também temos que obedecer esse mandado de Deus. Se Deus habita em você, você tem a obrigação de proclamar esse Deus na vida das pessoas. Deve haver, queridos, a preocupação de mudarmos a cidade com a proclamação do juízo da salvação de Deus. Precisamos proclamar o Evangelho, precisamos viver e proclamar o Evangelho. Lembrem-se bem disso, viver e proclamar o Evangelho. A proclamação de Jonas trouxe arrependimento. Não podemos parar de viver e proclamar o Evangelho. Viver e proclamar o Evangelho. Queridos, 120 mil pessoas, sem diretriz religiosa, foram objetos da mais digna compaixão de Deus naquele dia. Ali em Nínive. Então eu creio que Deus tem projetos, tem experiências, Deus tem planos muito maiores para mim, para você, para essa igreja,
para várias igrejas aqui em Ribeirão Preto, para cada cristão. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, amado, obrigado pela tua palavra em nossos corações. Que teu Espírito Santo complete a tua palavra. Encha cada coração. Que nos incomode. Que gere em nós o incômodo de estarmos à disposição para te servir, para te seguir, para vivermos e proclamarmos o teu reino, o teu evangelho, as tuas virtudes. Abençoe cada vida aqui, abençoe cada família, abençoe esta igreja, abençoe essa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.